pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre figuras de linguagem. Usamos a linguagem no nosso dia a dia, não só no ambiente escolar, como fora da escola também. A linguagem possibilita-nos a exprimir a nossa compreensão de mundo, como, por exemplo, expor nossas opiniões, nossas ideias, nossos conceitos. Ela também possibilita-nos a exprimir o nosso mundo psíquico, ou seja, expressar nossas emoções e nosso estado de espírito. Vamos para um exemplo. Quando alguém diz, aquele restaurante é um chiqueiro, a pessoa está afirmando que o restaurante é sujo e, ao mesmo tempo, revelando que aquele lugar lhe causa nojo, lhe causa repulsa. Ou seja, fica aí subentendido que a pessoa não gosta daquele restaurante, porque aquele restaurante é muito sujo, muito imundo. As diferentes possibilidades de usar a linguagem para expressar nosso mundo psíquico, damos o nome de recursos estilísticos. O recurso estilístico é uma forma expressiva de exprimir uma ideia ou traduzir criativamente uma dada realidade. Sentido conotativo e denotativo. O sentido denotativo, sentido usual comum das palavras, é independente do contexto em que a palavra é usada, ou seja, é emprego daquela palavra em seu sentido próprio, comum, habitual, aquele que consta nos dicionários. Sentido conotativo, sentido particular, especial que a palavra adquire em função de um contexto específico em que ela é usada. Então, conotação é emprego de palavras em um sentido figurado, incomum, que depende sempre do contexto. Exemplificando, leia comigo então a primeira frase. O fogo é resultado de uma reação química em cadeia entre os seguintes elementos: combustível, comburente e energia. Observe que aqui a palavra fogo está sendo utilizada em seu sentido real, literal da palavra, ou seja, de acordo com a definição do dicionário. Agora leia comigo esses versos de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Note que aqui a palavra fogo está sendo aplicada em seu sentido figurado, conotativo, imaginativo. Observe que o eu lírico atribui um novo significado à palavra fogo. Então, neste caso, a palavra fogo não significa mais as chamas, literalmente falando, mas sim em sentido figurado, demonstrando a emoção. É como se definisse o amor como algo intenso, avassalador. Esse tipo de linguagem é muito utilizado em textos literários e também em anúncios publicitários. As diferentes possibilidades de emprego conotativo das palavras constituem um amplo conjunto de recursos expressivos, a que damos o nome geral de figuras de linguagem. Aí você deve estar se perguntando, mas por que estudar as figuras de linguagem? Bom, o conhecimento por si só já é muito importante para o nosso crescimento pessoal, até mesmo profissional. Porém, a minha intenção aqui não é que vocês aprendam somente a classificar as figuras de linguagem. É fundamental que você compreenda como e com que intenção elas são empregadas nos textos. Compreender os efeitos de sentido que elas produzem. O estudo da linguagem figurada é importante para nós. Sem dúvida, esse conhecimento ajuda-nos a entender e interpretar melhor os textos jornalísticos, literários, publicitários, humorísticos, entre outros. Além disso, esse domínio mais amplo dos recursos da linguagem figurada ajuda-nos a expressar de forma diferente e pessoal o que pensamos e sentimos. Então, conceituando figuras de linguagem, são recursos, que podem ser palavras, expressões, repetições, etc., utilizados com a finalidade de produzir determinados efeitos expressivos. Muitas figuras de linguagem são empregadas tanto na língua escrita quanto na língua falada. Embora o estudo das figuras seja mais comum na linguagem verbal,
Elas também ocorrem em linguagens não verbais ou mistas, como em imagens, na fotografia, no cinema, na pintura, por exemplo. Figura de linguagem nada mais é do que uma forma de expressão, que consiste no uso de palavras em sentido figurado. Elas são mais frequentes em textos literários, mas também podem aparecer em textos jornalísticos, publicitários, HQs, etc. Há diversas figuras de linguagem. Aqui eu vou conceituar 9 delas, que eu considero as mais importantes, porque eu tenho observado que essas figuras aparecem com mais frequência nos textos, seja o texto verbal, não verbal ou misto. Metáfora é um recurso de expressão que consiste no emprego de uma palavra no lugar de outra, em decorrência de uma comparação subentendida. Então preste atenção, é uma comparação subentendida, uma comparação implícita, sem se utilizar de termos comparativos. Observe, amor é fogo que arde sem se ver. Aqui é uma metáfora porque há uma comparação implícita, não há nenhum elemento comparativo. Então aqui ele comparou amor ao fogo, mas sem utilizar elementos de comparação. Se tivesse a presença de alguma palavra ou expressão comparativa, não teríamos a metáfora. Observe, amor é como fogo que arde sem se ver. Aqui é uma comparação explicitada pela conjunção como, ou seja, uma comparação explícita. Está clara aqui essa comparação. Neste caso, ocorre a figura chamada comparação. Então, para ocorrer a comparação explícita, precisa conter essas palavras ou expressões comparativas. Por exemplo, como, semelhante a, igual a. A metáfora é, sem dúvida, um recurso fundamental na linguagem poética e também na linguagem cotidiana, pois coloca à nossa disposição inúmeras possibilidades de nos expressarmos simbolicamente. Metonímia consiste na substituição de uma palavra por outra, com base em uma relação de independência ou de proximidade entre elas. Observe, o estádio vaiava insistentemente o juiz da partida. Estádio substitui torcedores. Essa substituição só é possível porque o estádio estava cheio de torcedores. Então aqui, na verdade, quem vaiava o juiz eram os torcedores. A metonímia ocorre quando empregamos o nome do autor no lugar da obra. Exemplo, você já leu Machado de Assis? Machado de Assis é o autor, o que lemos são suas obras. A marca no lugar do produto. Passe Bombril para tirar a mancha. Bombril é uma marca de palha de aço. A pessoa se refere à palha de aço em geral. Do todo pela parte. Meu coração sofreu muito com aquela situação. Aqui quem sofreu foi a pessoa no geral, não só o coração dela. Do plural pelo singular. A mulher continua sendo discriminada. Aqui a pessoa quer se referir às mulheres no geral. Do que está dentro, que é o conteúdo, pelo que está fora, que é o continente. Até os pratos mais simples ficam com outro sabor quando você usa a receita certa. A palavra pratos, nesse caso, refere-se à comida, ao conteúdo, e não ao recipiente. As comidas é que ficam com outro sabor quando se usa a receita certa. A metonímia também ocorre quando empregamos o efeito no lugar da causa. Respeite meus cabelos brancos. Cabelos brancos constitui o efeito. A velhice é que causa o branqueamento dos cabelos. Também podemos empregar a causa no lugar do efeito. Sou alérgico a cigarro. O cigarro é a causa. A fumaça, o efeito. Podemos ser alérgicos à fumaça, mas não ao cigarro. Também podemos empregar do concreto, fazer a substituição do concreto pelo abstrato.
Exemplo, o terrorista foi localizado pela inteligência francesa. Aqui, quem localizou o terrorista foram os especialistas em segurança. Então, algo concreto foi substituído pelo abstrato, que é a inteligência. A personificação consiste em atribuir ações, pensamentos e sentimentos a seres inanimados ou irracionais. Observe. Algumas araras azuis, do alto de umas árvores, trocavam opiniões sobre o amanhecer. Dar opiniões é uma capacidade humana, porém ela é atribuída a seres irracionais, no caso aqui, as araras azuis. Depois temos a antítese, que consiste em aproximar palavras ou ideias de sentidos opostos. Observe, não existiria som se não houvesse silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Repare que nesse trecho da música, os compositores, para enfatizar as oposições da vida, aproximam palavras de sentidos contrários, como som e silêncio, luz e escuridão, dia, noite, não, sim. Observe que as palavras de cada par se opõem, mas ao mesmo tempo também reforçam, ganhando significado mais vivo, mais marcante, em razão da presença de sua palavra contrária. A hipérbole enfatiza uma ideia por meio de uso de palavras e expressões exageradas. Então, observe, queimadas vão fazer do Brasil um inferno. Esse um inferno é um exagero. Essa expressão de sentido exagerado mostra que a pessoa está preocupada com o incêndio no país. O exagero teve a intenção de enfatizar a extrema gravidade do problema das queimadas. No nosso dia a dia, usamos alguns exageros para nos comunicar. Por exemplo, as expressões morrer de rir, explodir de raiva, explicar 1 milhão de vezes. Depois, temos o eufemismo, que é um recurso de linguagem, né? Quando você utiliza uma palavra ou expressão consideradas mais amenas, no lugar de outras que são consideradas desagradáveis. Muitas vezes usamos o eufemismo para tornar menos dolorosa a referência à morte, substituindo a palavra morte por outras mais suaves. Por exemplo, ele descansou, ele entregou a alma a Deus, ele passou dessa para melhor. Temos depois a ironia, que consiste em fazer uma afirmação com a intenção de dizer algo diferente ou até o oposto do que é dito. Por exemplo, que pessoa educada, entrou sem cumprimentar ninguém. Aqui está bem claro, né, que a pessoa está sendo, quem falou essa frase está sendo bem irônica, né? Uma vez que a pessoa entrou no ambiente sem cumprimentar ninguém, ela não é educada. Aliteração, disposição em sequência de um conjunto de palavras, nas quais uma consoante ou consoantes semelhantes se repete, criando um efeito de sonoridade. Então, a aliteração é a repetição de consoantes. Eu vou fazer a leitura desses versos. Atente-se aos sons representados pelas letras que estão em destaque. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. A repetição de sons semelhantes, o som do V, representado pela letra V, e o som F, representado pela letra F, cria um efeito sonoro que, ao mesmo tempo, realça a musicalidade dos versos e sugere o barulho do vento. Depois temos a assonância, disposição em sequência de um conjunto de palavras, nas quais um som vocálico se repete, geralmente alternando sonoridade aberta com sonoridade fechada, criando um efeito sonoro expressivo. Observe o som. Quem acende um fogo novo, cruza a crise e colhe a alma. Alegra a alma desse povo, vive em paz e harmonia, abre as portas da alegria.
Nesses versos, a expressividade sonora é resultado de aliterações e também de um jogo de sons abertos e fechados das vogais. Nos textos, principalmente em poemas, é frequente o emprego de assonância para sugerir um determinado som ou ruído. Bom, então é isso. Hoje falamos sobre as figuras de linguagem e que ela está presente no nosso dia a dia, né, em situações comuns. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até mais!